Shalom, boa noite. Estamos agora, depois do Purim. Vamos tentar falar um pouco o que os nossos sábios falaram. Vamos falar agora uma palestra do Rav Yoram Michael Avergel, Zichrono Levrachá, que foi dita pelo seu filho Israel Abergel Shlita. Vamos tentar entender um pouco o que acontece no mundo, o bem e o mal, a mitzvah de eliminar o povo de Amalek, que representa Amalek. A gente começa aqui falando sobre a criação do mundo. Assim diz o Rebbe, na hora que deu a vontade, abençoado seja, de criar o mundo, ele iluminou uma luz infinita, enorme. E aí criou o mundo. No Zohar, no Sagrado Zohar, na Parashat Breshit, ele explica que no começo, Hashem, abençoado seja, fez um atalho pequeno. E através desse pequeno atalho, a luz conseguiu penetrar, depois aumentar de intensidade por vários caminhos. Passo após passo, de mundo até um outro mundo, a luz foi, então, diminuindo, até que conseguiu, então, criar esse mundo que nós estamos agora, onde a luz de Hashem, ela está oculta nas leis da natureza. David Ameller, o rei Davi, quando percebeu isso, ele elogiou Hashem e falou: Bayam darkecha ushvilcha b'maim rabim. Esse passuco ele traz tanto a palavra derer, que é o caminho, e também shvil, que é o atalho. Então, os sábios explicam que no começo foi criado um pequeno atalho e daí a luz se revelou. Isso que está dizendo no pasuk, o shvilcha b'maim rabim. Shvilcha é o atalho. Depois ele se engrandeceu, se estendeu por todos os caminhos. Aí que está escrito no pasuk, Bayam darkecha. Esse pequeno atalho insinua a letra Yud do nome de Hashem. O nome de Hashem é Yud, Rei, Vav, Rei. Então, o começo dessa luz, que ela começou com grande intensidade, ela está insinuada na primeira letra da palavra, do nome de Hashem, e depois ela estendeu a outros caminhos. Isso está insinuado na segunda letra do nome de Hashem, que é Rei. Apesar de, como a gente falou antes, essa luz foi se ocultando, no entanto, a luz que representa a luz que saiu do atalho, a letra Yud, ela não consegue se ocultar. Ela continua irradiando com toda a sua força. Então, o Rebbe pergunta aqui, tem que menos entender como é que fica, por um lado, a luz se ocultou dentro das leis da natureza.
Por outro lado, tem essa luz infinita que ainda está continuando a irradiar. Como é que fica? Quem que ganha? Essa luz que está oculta ou a luz que está presente? Resposta para isso a gente encontra na Megilá Esther. Ali no capítulo 4, versículo 7 da Megilá Esther, que acabamos de ouvi-la, aqui em Sfat se ouviu 4 vezes, porque aqui é safek, é dúvida se a cidade tem muralhas ou não teve muralhas. Então, no 14º dia do mês de Adar, ouvimos 2 vezes a Megilá, uma de noite e uma de dia. E na sexta-feira, que é o 15 de Adar, repetimos. E lá na Megilá está escrito Ginzei Amelech Bayehudim. Ginzei Amelech é os segredos de Hashem, do rei, foi escondido aonde? Aonde é que está essa luz infinita que é o Ginzei Amelech, que é o tesouro oculto do rei? Onde é que está? Na Megilá está escrito Bayehudim, dentro dos descendentes de Israel, dos judeus. O rabino Yitzhak Isaac Mikamrana explicou o que isso significa. Essa luz que insinua a letra Yud do nome de Hashem é uma luz elevada que brilha do final do mundo até o final do mundo. Essa luz se chama Ginzei Amelech. E pegou Hashem, o Criador, escondeu essa luz dentro dos corações dos Eudim, dos Bnei Israel, filhos de Israel. Então, está tudo esclarecido. Essa luz infinita, grande, continua brilhando dentro dos corações de Israel. E do resto do mundo, ela foi oculta para eles. Essa letra Yud que se encontra dentro do coração de cada Israel, essência divina, é uma luz infinita. Ela nunca modifica. Quando o Bnei Israel consegue fazer com que esse ponto que está dentro do seu coração se revele, então essa luz acorda ele, lhe dá vitalidade, brilha no seu coração, no seu cérebro, de forma forte, vontade de cumprir os comandos de Hashem, de estudar a Torá de Hashem. Ela irradia como um fogo, queima de tanto amor a Hashem. Tanto amor que a pessoa tem ao Criador, abençoado seja. Com essa força que ele tem, ele faz todos os atos com alegria, cumpre os mitzvot com todo o coração, toda a vontade do coração, ele está feliz, samer. E se revela nele a luz da vitalidade divina, uma luz milagrosa, um raio da Shekhinah, da presença de Hashem no mundo. E se anula nele se anula toda a maldade. Tudo que é ruim se anula. Todo
pensamento ou vontade ruim, que não seja o de servir a Hashem, o de amar a Hashem, se anula. Até que ele não sente nenhuma dor, nenhuma fraqueza na forma de pensar, nenhum sofrimento. Por essa luz, ela elimina, afasta qualquer coisa ruim. E pela santidade desse ponto que está no seu coração, cada judeu está pronto para falecer em nome da santidade de Hashem. Isso é o que está escrito na Megillah Esther, como falamos antes, Ginzei Amelech, onde está essa luz de Hashem ainda, que está brilhando, onde é que ele está? Dentro do coração dos judeus. Desde a criação do mundo, primeiro homem, se passaram 22 gerações, e eis que uma luz nova apareceu no mundo. A luz de Jacob Avinu, nosso pai Jacob. Jacob Avinu, nosso pai Jacob, ele pegou para si o objetivo de criar o povo de Israel. Levar o povo. Povo que dentro do seu coração está oculto Ginzei Amelech. Então, ele se preparou muito para isso. 77 anos estudou a Torá. 14 anos trabalhou com Lavan. Nesse tempo, nasceu para ele 10 filhos. Das suas esposas, Leia, Zilpa e Bila. Teve um dia que chegou a ele a sua esposa, que ele tanto gostava mais do que as outras, era Rachel, e ela ainda não tinha filhos. E ela falou uma frase que está na Torá, Breshit, no capítulo 30, versículo 1. Ava li banim ve'im en metanori. Vamos explicar para hebraico fácil aqui. Me dê filhos, do contrário, senão eu morro. Vamos entender agora por que Rachel falou dessa forma para Jacob. Se ela queria despertar nele que reze para que ela possa ter filhos, podia falar de uma forma diferente, mais bela. Assim diz o Rabi Israel, que o pai dele explicou esse passuco da seguinte maneira. Rachel, ela chegou a Jacob, explicou, olha Jacob, você já se esforçou bastante para elevar o povo de Israel, criar. Conseguiu você já trazer para o mundo 10 almas sagradas, puras, onde em cada uma tem a luz grandiosa do Rei dos Reis, abençoado seja. Você, não só isso, você também se esforçou em educá-los, em explicá-los os caminhos da Torá. Você se esforçou muito, de corpo e alma,
afortunado seja. Porém eu, que sou profeta, e vejo o futuro, que ocorrerá daqui a algumas gerações. Dentro em pouco chegará um inimigo muito forte, Aman Araxá, o malvado Aman, que a gente acabou de ler a história dele na Megilá, quem escutou. E ele vai decretar que vão ser mortos, eliminados, qualquer descendente, homem, mulher, filho, qualquer um desse povo que você está querendo formar, em um único dia. Vai acabar tudo. Todo o teu esforço, toda a tua vontade, vai acabar em um dia. Assim quer o Aman Araxá, o malvado Amã. Não tem ninguém desses filhos que você veio, te trouxe até o mundo agora, que conseguirá ficar diante desse Amã e enfrentá-lo. Então, se você quer de fato que os teus filhos consigam viver, reze para mim, que saia de mim um descendente que vai salvar a todos. Isso que está escrito no passuco, no verso, vamos ler direito agora. Ava li banim, me traz filhos. Ava, essa palavra Ava, está escrito rei, bet, rei. Bet, rei, bet, rei são as primeiras letras da palavra Aman ben Amdatá. Aman é rei, Ben, que é filho, é Bet, Amdatá, novamente rei, Ava. Essa palavra Ava está insinuada nas palavras de Rahel. Aman Araxá, Libanim. Ele pode ser enfrentado apenas pelos meus filhos, que vai sair de mim, assim diz Raquel. Vim Ain, se você não me der esse descendente, meta no rio, eu vou morrer. Todo o povo de Israel, Deus nos livre, vai falecer por causa desse decreto do Amã malvado. O Rebbe diz aqui, após explicarmos essa frase, ainda se precisamos ainda entender. Tem tanta gente odiando o povo de Israel, em todas as gerações. O que estava tão especial em Amã, Araxá, na Megilat Esther, que Rahel, nossa mãe, tanto temeu? O que ela temia tanto esse Amã Araxá? Vamos explicar agora como é que fica. Nós vamos aqui explicar onde nasceu o povo de Amaleque. O dilúvio terminou. Vamos voltar um pouco atrás, o tempo do dilúvio. Noé e seus filhos saíram da Teivá. Saíram do barco que eles fizeram. Os seus olhos viram uma imagem terrível. Todo mundo coberto. Não tinha árvore, não tinha vegetação. Tudo apagado. Nada vivo. Não sobrou nada. Eles saem dessa arca, a arca de Noé. Deixam os animais que estavam na arca saírem. E começam a procriar. Trazer mais filhos para o mundo. Ham, que era um dos filhos de Noé, gerou 4 filhos: Cush, Mitzrayim, Put
e Canaã. Canaã, que era um dos filhos de Ram, teve 11 filhos. E o sexto filho tinha 2 nomes, Ravi e Hori. Do Hori nasceu uma filha, que se chamava Timna. Desde criancinha, Timna vivia e foi criada no Palácio dos Reis. Riqueza, honra, tudo de bom. Tudo que ela queria, tinha. Apesar de tudo, ela sentia que faltava alguma coisa. Ela não sabia explicar o quê. Certo dia, começou a brilhar a luz de Abraão Avino, nosso pai Abraão, no mundo. Muitas pessoas do mundo se ligaram com ele, com Abraão, com amor. E Abraão aproximava todos, convertia a todos e trazia todos sob a luz, as asas da Shekhinah. Shekhinah, a presença divina. Ou seja, Abraão explicava para todos que a existência de Deus, Hashem, e que Hashem está dentro da terra, observando tudo, controlando tudo, providenciando tudo. Timna, ela ouviu o que está acontecendo, ouviu falar de Abraão, e o seu coração se encheu de alegria. Talvez seja esse a pessoa que eu vou encontrar esse remédio. Ela foi, saiu na direção que o coração dizia, e eis que ela chegou até Abraão. Ele se dirigiu a ela e perguntou: filha, o que você quer? E ela respondeu: eu quero me converter. E Abraão Avino, nosso pai Abraão, o homem que deu toda a alma para publicar, espalhar que existe um Hashem, Senhor, Criador, abençoado seja no mundo, que trouxe perto para essa informação para centenas, milhares. Converteu um número enorme de convertidos, negou converter Timna. Passaram os anos, Abraão faleceu e a direção do mundo passou para seu filho Yitzhak. Ele também seguiu o caminho do pai. Trouxe muitas pessoas a servirem a Hashem, converteu também pessoas para esse objetivo. Timna novamente ouviu falar dele e foi até Yitzhak Avino. Juntou forças na alma dela e novamente pediu para se converter. Yitzhak negou também. Chegou então o tempo de Jacó, que também convertidos, e ela novamente também se colocou diante de Jacó, e Jacó também, como seus antepassados, negou recebê-la. Ela tinha muita vontade ainda de se juntar com o povo de Abraão.
Quando ela viu que não foi recebida, ela foi então e casou com Elifaz, neto de Abraão. Elifaz era o filho de Esaú, o irmão de Jacó. Esaú. Ela casou então com Elifaz. Rashi explica, Timna era uma servente na casa de Abraão. Isso para explicar como era grande a imagem de Abraão, que até mesmo pessoas como Timna, que criaram castelos, príncipe, princesa, faziam tudo para se juntar com Abraão. E ela falou, eu não consigo me converter, pelo menos você é uma servente aqui. E eis que, do casamento dela com Elifaz, nasceu Amaleque. Nasceu Amaleque. Jacó Avino educou seus filhos para terem fé em Hashem. Porém, o Senhor abençoado seja, quis que a luz do mundo se revelasse através da escuridão, Hashem da escravidão, da escuridão. Então ele também criou o mal, para o mal ocultar o que está revelado. Ou seja, é como você afastar para poder aproximar. Escurecer para poder iluminar. Tudo para o bem, para a pessoa receber recompensa pelos seus atos. Assim como tem o princípio do bem, que é a revelação inicial dessa luz de Hashem, tem também nesse atalho inicial que está dentro do coração de cada judeu. Também foi criado então o mal no mundo. Maim Rabim, muitas águas juntas que querem inundar tudo. Esse é Amaleque. Assim diz Bilam, Parashá Midbar, Reshit Goim Amaleque. Ou seja, Amaleque é a raiz de todo o mal, tudo que é ruim no mundo. Pois Amaleque ele quer negar por completo a existência de um Criador. Ou seja, numericamente, a palavra Amaleque quer dizer El Acher, uma outra divindade, coisa que não é a divindade verdadeira. Ele representa o portão 50 da impureza. Ele nega tudo que diz respeito ao Criador. Tudo que quer dizer que o Criador ele providencia alguma coisa, ele sabe o que está acontecendo no mundo, ele nega tudo isso. Não existe esse Criador, muito menos que ele providencia alguma coisa aqui nesse mundo. E Hashem, quando criou o mundo, ele sabia, lógico, que para Amaleque não tem nenhum conserto. Não tem como consertar Amaleque. A única forma de consertar Amaleque é apagar o seu nome no mundo. Então tem na Torá um comando
Timre et zerecher Amalek mitahat hashamayim lo tishkach. Não esqueça de apagar qualquer lembrança de Amalek dentro, embaixo do mundo, do céu, embaixo do céu. Não aparece nem lembrança de Amalek. Nem lembrança de Amalek. Não pode existir no mundo. Esse é um comando que foi dado para a Torá, para o povo de Israel. Ou seja, só o povo de Israel tem essa força de eliminar, apagar o Amalek do mundo. Certo? Que explica que antes de ter uma grande revelação, uma luz grande, enorme, tem que ter uma escuridão também. Então isso ocorreu no Egito, Paró, com o faraó malvado, que negou liberar o povo de Israel do Egito. Então recebeu várias pragas diante do povo de Israel, que via tudo isso e percebia o amor imenso que o Criador tinha por eles. E vendo tudo que Hashem fazia justamente para o Paró e o povo de Misraim, sem que o povo de Israel sofresse nada de todas as pragas que tiveram, nada aconteceu com o povo de Israel. Eles viram então como esse Criador gostava deles, amava eles, e acendeu então o atalho pequeno, o ponto divino de cada um, de cada coração, de cada pessoa do povo de Israel. O fervor desse ponto, o amor a Hashem chegou ao limite quando o mar se abriu e eles passaram. Então eles viram, amaram Hashem de uma forma imensa, como tochas que estavam iluminadas com fogo, de tanto amor. Todos eles queriam se incluir dentro de Hashem, se anularem diante de Hashem. Então eles estavam prontos a receber a Torá, que está no nível 50 da santidade. Mas é uma frase geral. Antes da luz, tem que ter uma escuridão. Assim diz o rei Salomão. Antes da luz, temos que entrar na escuridão. Quanto mais for a luz, maior ser a luz, maior então a escuridão. E por causa que agora eles estavam prontos a receber no Har Sinai, na montanha do Sinai, portão 50 da santidade, onde está a Torá, teve então uma grande escuridão. Tiveram que ficar diante de uma guerra. Assim diz na Torá, Gênesis, Shmot, Vayavó Amalek velachem em Israel berefidim. Eis que veio Amalek e foi brigar com Israel em Erefidim. Amalek, como foi dito, é o portão 50 da impureza. Eis que lhe aparece atrocidade, escuridão, tristeza, e conseguiu esfriou esse amor tremendo que eles tinham por Hashem. Novamente, que estava fervendo de tanto amor, ele apagou, ele diminuiu, esfriou. Assim diz Rashi, sagrado. Asher karha baderech, assim diz o passuca, Asher karha baderech, hakavaná, leshon kor. Karha é kor, é esfriar.
esfriou o fervor, tá? A água fervente, o fervor do coração de cada judeu. É interessante, e assim diz o Gaon, sábio, sagrado Rabi Eliezer Shlomo Shik, Zirono Levrachá. Quando a gente vai ver o Passuk, a gente vê que Amalek está escrito Mahar, a palavra Mahar, do lado de Amalek. Amalek Mahar, Mahar é o que? Amanhã. Vamos explicar isso. Toda a força de Amalek é explicar para a pessoa que o dia terminou. Hoje não tem o que fazer. Vamos começar amanhã. Essa casca que é Amalek, ela coloca dúvidas no homem. O principal é colocar nele também a ideia de que hoje já não dá mais fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada, se isso for bem sucedido. Principalmente se a pessoa está confusa já, ou está com alguma atrocidade, alguma briga. Ele consegue enrolar a pessoa para não ter forças de se prostrar diante do problema. Ele diz, amanhã você vai conseguir, hoje não. Amanhã você vai ser uma pessoa que vai cumprir as mitzvot, hoje não. E assim vai fazendo, e consegue. Amanhã você vai fazer os comandos com alegria, hoje não. Então, chega amanhã e fala a mesma coisa. O importante é que hoje não. Por isso que está escrito Amalek Mahar, Amalek só amanhã. E na verdade não é assim. Cada dia é um dia. Raval, é uma pena perder um dia. Todo dia é como se fosse uma geração completa. Como diz o Passuk, Coelet, Dor roler, Vedor ba. A geração vem, a geração vai e a geração vem. Então, os sábios explicaram. Rabi Udan Beshem Rabi Levi Omer. Rabi Udan, em nome de Rabi Levi, explica. Não tem um dia que nascem Shishim Ribon, 600 mil, o Meitimbo, e morrem esse 600 mil. Por quê? Sim diz o verso. A geração vai e a geração vem. Cada dia é assim. Então a pessoa não tem que se complicar. Cada dia tem essa força. Mesmo que ele esteja em atrocidades, complicações, etc. Tem que saber isso. Não pensa que tudo está perdido. Tem que ter esperança. Porém, o outro lado convence ele. Não tem mais jeito para você. Vai segundo teu coração. Come o que você quer comer. Faz o que você quiser. Não vamos explicar cada detalhe, né? Mas ele tem que saber se fortalecer, que dentro do seu coração brilha uma luz infinita. Sim, cada um de Israel tem que se comportar. Nada do mundo poderá quebrar ele. Tem sempre que procurar e pedir o bem de cada dia. Não tem um dia
em que uma pessoa não possa fazer algum bem verdadeiro e eterno, tanto no cumprimento das mitzvot, tanto no estudo da Torá, tanto nas rezas, tanto nos pedidos. Fortunado esse que entende isso que nós estamos falando. Então, todos os dias serão bons para ele. Quando Amaleque chegou no deserto e começou a lutar contra o povo de Israel, Moshe teve que se preparar para a guerra contra a tristeza, a amargura. Portão 50 da Tumá. Essa guerra foi muito forte. Foi a maior de todas as guerras. Assim diz o Zohar, explicando essa guerra. Desde a criação do mundo até essa hora, e desde essa hora da guerra entre Amaleque e Israel no deserto, até a vinda do Mashiach, até mesmo na época do Gog e Magog, que antecede a vinda do Mashiach, não se encontrou nada igual. Moshe chama o seu aluno Yoshua e explica para ele: escolha pessoas e vai lutar contra Amaleque, Mahar, amanhã. Eu estarei na montanha e o bastão de Hashem na minha mão. Aqui se vê claramente que havia uma guerra de Moshe contra esse amanhã. Que a gente vê que toda a vontade de Amaleque é negar a existência de Hashem. E o caminho para lutar contra eles é fortalecer a fé na existência de Hashem quando você fala Kriyat Shema. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. De dia e de noite. Se você observar, na Kriyat Shema, ela tem 248 palavras. Qual a palavra que faz com 18, o número 248? Mahar. Memes é 40, Het é 8, Resh é 200, Mahar é amanhã. Então, para lutar contra esse amanhã do Amaleque, que quer tirar a vontade da pessoa de fazer qualquer coisa hoje, existe então, a pessoa fala Kriyat Shema, a leitura do Shema Israel, que tem 248 palavras, e assim revela no mundo a existência de Hashem, que ele que criou o mundo. E ele que cria e dá vida a todos, cada segundo, toda a existência. Porém, Hashem, abençoado seja, se revelou a Moshe e disse: não elimine completamente o Amaleque, pois a minha vontade que a luz que ilumine através da escuridão. Então, o Amaleque ainda tem que existir. Segundo Hashem, e esperar então que a entrega da Torá seja feita quando
o mundo ainda está um pouco escuro. Apenas diminua a força do Amaleque. Sim, diz Hashem para Moshe. Que ele explica também, a gente vai pular um pouco, sobre a característica de Moshe Rabbeinu, a humildade dele, de Abraão, de Moshe Rabbeinu. Só através da humildade ele conseguiu trazer a Torá. E através da humildade, Moshe recebeu a Torá. Tem um anjo sagrado, cujo nome é Cariel. Ele consegue ter o poder de toda a Klalá. A pessoa deseja mal para o outro, vira então uma brahá, uma benção. Então, Moshe recebeu essa força. Explica aqui nos psukim. Nós vamos falar rapidamente, para não ficar muito grande o vídeo. Fala sobre Shaul. Todo mundo conhece essa história do rei Shaul, que ele não obedeceu ao profeta Shmuel, que pediu para matar todos de Amaleque. Shmuel ordenou então a Shaul eliminar todos de Amaleque, até mesmo vaca, tudo. Mas, infelizmente, Shaul não fez isso. Não só que deixou as vacas em vida, como deixou também o rei deles em vida, Agag. A história conta aqui que Agag, com sua esposa, quando os judeus chegaram para massacrar toda a cidade deles, eles fizeram uma mágica que o Agag, que é o rei dos Amaleque, ele virou um boi e a esposa dele virou uma vaca. E eles tiveram relação e ela se entrou em ficou grávida. Ela ficou grávida e ele pediu para ela fugir. Ele conseguiu salvar ela com o filho que estava na barriga dela. Então Agag, quando foi morto por Shmuel, ele falou: estou tranquilo, eu tenho ainda descendentes. Por causa que Shaul deixou Agag vivo, gerou um dano enorme para todas as gerações.
A esposa, eu estava procurando aqui, achei agora. Assim diz o Rav Nathaniel Ben Ishaya. A esposa de Agag se chamava Madata. Quando os soldados de Shaul chegaram no palácio, então aconteceu o que eu expliquei. Ela ficou grávida e através de um nome da impureza, eles tinham muita magia. Ele conseguiu jogar ela, salvar a Madata para um lugar longe deles, muito longe. Shmuel ficou muito triste quando viu o rei Agag. Muito mais agora que Agag estava tranquilo, pois ia falecer com descendência. E quem nasceu? Quem nasceu? Aman Ben Hamdata Agag. Agag morreu tranquilo. Conseguiu trazer o Aman para o mundo. E assim também em todas as gerações a luta entre o mal e o bem. E assim também com Ahasverosh, Mordecai. Tudo gira em torno do que a gente falou aqui. Qualquer um sabia, qualquer um que entende como é que o mundo funciona, sabia que estava pronto para o povo de Israel na época do rei Ahasverosh, pelo fato deles não cumprirem mais os comandos, pelo fato deles não estudarem mais a Torá, fazer tudo o contrário. Estava claro que ia ter um decreto terrível, terrível. Porém, abençoado seja, teve misericórdias com o seu povo de Israel e colocou Mordecai. Assim diz a Megilá, Ish Yehudi Hayá Beshushana Birá Ushmo Mordecai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Emini. Olha o que está escrito aqui. Ish Yehudi, um homem judeu, estava em Shushan Abirá, na cidade de Shushan, e o seu nome era Mordecai, filho de Yair, filho de Shimi, filho de Kish, um homem da Yemini. Tem que entender. Tinham muitos judeus ali. Só tinha um judeu. Aí que está a questão. Dentro de... Só Hashem sabe o que estava no coração de cada um. E dentro do Mordecai brilhava a luz infinita do judeu, com toda a sua força. Por isso ele era especial. Assim diz o Midrash, por que ele se chama Yehudi? A gente traduz aqui de judeu, não sei se é
mesma coisa. Por que Yehudi, afinal, ele vem dos Yeminim? Porque ele trouxe Hashem, trouxe a existência de Hashem para todas as pessoas do mundo. Unificou Hashem diante de todos. E mesmo com o decreto que já tinha começado, então Mordecai, Sadik, começou a rezar, rezar, rezar. Nessa época, todos os portões das preces estavam fechados. Porém, Mordecai, através do fervor da sua reza, conseguiu trazer a reza, os pedidos de perdão, de clemência, de misericórdia diante de Hashem e anulou o decreto. Assim diz o Midrash, a Guemará traz isso, Megilá, página 12. Ben Yair, filho de Yair, Mordecai, filho de Yair, por quê? Yair é iluminar. É filho que iluminou os olhos de todo Israel através das suas preces. Ben Shimi, filho de Shimi, Shimi escutou, filho cujas preces foram ouvidas por Hashem. Ben Kish, filho de Kish, Kish, ele bateu nos portões de misericórdias que foram abertos para ele. E assim, cada um de nós temos que entender essa mitzvah do Purim, cujo milagre foi oculto, assim ocorre diariamente e sempre. Temos que lutar contra o nosso Amaleca e dar o máximo que podemos, amar Hashem com fervor. Essa é a vontade. Saber que tem um Deus no mundo, um Deus que faz tudo, faz tudo. E assim nós sempre falamos nas nossas palestras aqui, eu tento trazer essa ideia de amar Hashem, ter simcha, alegria, mas saber também que o inimigo é grande, E para enfrentar um inimigo grande, você tem que também ter força. Se não ter força, vai cair. Então a gente abençoa cada um de nós, qualquer que seja a origem, que queira se aproximar de Hashem, que possa então arder dentro dele a vontade e a persistência de servir a Hashem. Mesmo que ele não entenda as coisas ocorrendo, às vezes é difícil, às vezes não deu certo aqui, não deu certo ali, tem que ser teimoso e lutar, cumprir as mitzvot que foram dadas para ele. A Torá deu mitzvot para o povo de Israel e deu mitzvot para todo mundo, os filhos de Noah. Portanto, nós desejamos para todos muitas felicidades, alegrias, tudo de bom, muita alegria e muito amor a Hashem e temor a Hashem. Muito obrigado.